2, 1. Guilherme Ambros, parabéns para você. Que legal que a gente está conversando num dia tão significativo, cara. Legal, que legal. Um prazer conversar contigo, René, como sempre. Você tá com cara de moleque. Te fez bem, Meus cabelos brancos me denunciam. Precisava ter um filtro no Hangout, né, para escurecer. Exato. Cara, olha, parabéns, cara, parabéns. Essa tua ida para o Google é a coisa que faz mais sentido, assim, faz todo o sentido do mundo para mim. Acho que é um capítulo, né, que, enfim, que vira depois de quase 15 anos de Wonderman. Alguns deles, como você, inclusive, a gente... É verdade, né? Eu tive esse privilégio, claro. Tive privilégio. Várias passadas, né? Você passou o quê? 3 vezes por eu sou reincidente. Eu passei uma primeira vez quando... Quando o Edu, lá atrás, em 99, 2000, ele trouxe eu estava com o Luiz Teles começando a Usina, que era um birozinho, uma agênciazinha, que, imagina, brincadeira. Aí o Edu trouxe a gente, aí ele montou o primeiro núcleo interativo que chamava Brand Dialogue. Dialogue, eu me lembro de apresentações quando eu cheguei. Eu tinha projeto, metodologia de usabilidade da Brand Dialogue. Isso, não, papo furado total. E pior que era um nome pavoroso, né? Porque como é que você se apresenta? Olha, eu trabalho na Brand Dialogue da Wonderman Queiro Johnson, que faz parte do grupo YNR, né? Porra, parece prova de inglês. Acabou de ser comprada pela WPP. Então, aí, essa foi a primeira vez, eu fiquei 1 ano e pouco lá com o Luigi, aí eu saí, aí eu voltei uma segunda vez, não sei se você estava lá, já estava a Solange Costa e o Giacometti, você estava lá já ou não? Eu estava lá. Estava lá, ok. E aí eu voltei uma terceira vez quando você ainda estava por lá. Isso. Depois você voltou a terceira vez, aí sim, na época de Nokia e Ford, com a Calvino e tudo mais. Isso, e que foi um processo, aquele processo de pitch para a Nokia foi, maravilhoso, a gente trabalhou bem próximo e tal, foi bem legal. E na segunda passada, eu trabalhei com o Adriano Henriques, que vai trabalhar, que está no Google também. Está no Google, eu vou trabalhar com ele agora de novo. Foi quem me contratou na Wonderman, na verdade. Sério? Olha que interessante, foi o Dri que te contratou, que legal. A Wonderman justamente com o Adri, para trabalhar no time dele, aí depois ele saiu, eu acabei assumindo a área de digital, e depois ele, enfim, foi para a Europa, voltou, está no Google agora, e a gente vai trabalhar junto. Eu encontrei com ele recentemente, eu fui almoçar com um amigo meu, com o Gustavo, que trabalha com o Adriano, aí o Adriano apareceu, eu falei, nossa, o que você está fazendo aqui e tal? Foi uma surpresa boa. Gui, parabéns, cara, mas assim, o que é mais curioso dessa história é imaginar que você conseguiu ficar praticamente 15 anos. Nossa, isso é um fenômeno. Quando eu olho no currículo... Porque eu vim de startup antes, né? Quer dizer, criei minha primeira startup muito antes de startups serem, né, uma opção de vida, né? Eu sabia o que era, queria construir uma empresa, início da web no Brasil, início da internet no Brasil em 94, foi o primeiro provedor de acesso à internet no sul do país, isso eu estava em Porto Alegre. Como é que chamava mesmo, Gui? Plugin. Como? Plugin, é verdade. Plugin, é verdade. É isso. Foi um dos primeiros provedores, a gente diz que é o primeiro, mas tem pelo menos 4 ou 5 empresas que se dizem o primeiro também nessa época, todas elas saindo aí das universidades especificamente. Eu trabalhava na Federal, né, tinha uma bolsa de pesquisa do CNPq, meus 2 sócios também eram administradores da rede, da URGS. Porque era quem tinha, né, você lembra daquela época, dos inícios dos anos 90, internet não era pública, então você tinha que ter algum vínculo com instituições de pesquisa para conseguir ter acesso. Existiam talvez 10 mil usuários de internet no Brasil naquela época. Cara, que coisa. E aí eu vinha de BBS, aquela história toda, desde pequeno, né? Wargames e modems e tudo mais. E os meus 2 sócios já eram, né, administradores da rede, da universidade e tudo. Aí a gente se juntou um belo dia e disse, porra, vamos montar uma empresa, esse negócio vai virar público. Isso era 94, né? 93, 94. Vai virar público, tem alguma conversa acontecendo nos Estados Unidos e tudo mais. E aí a gente, tá bom, vamos montar um provedor de acesso à internet. Jesus. Como é que funciona um provedor? Tem que comprar linha telefônica. Você tem que bater na porta da companhia e dizer, eu quero 20 linhas. Como assim 20 linhas? Não, eu te dou uma. Você, não, amigo, você não está entendendo, eu preciso de 20. E custava uma fortuna na época, né? Você tinha, tudo bem, você entra na fila, demora 5 anos. Eu disse, não, como assim 5 anos? Eu preciso para semana que vem. A gente está montando uma empresa.
A empresa para quê? Né? Eu te dou um PABX, você quer? Não, a gente precisa para poder dar acesso à internet. Enfim, long story short, essa foi o início da internet no Brasil, registros de domínio e tudo mais. Eu me lembro um belo sábado, meus 2 sócios, a gente discutindo quantos usuários será que a gente vai ter nesse negócio? Né? Tipo, olha, e aí um dos meus sócios disse, eu acho que talvez uns 200. Aí o outro disse, não, talvez uns 400. Enfim, a gente lançou, tinha tipo 2.000 usuários em 3 meses depois. Tinha uma fila no primeiro dia que a gente abriu inscrições. Tinha uma fila que ia tipo no prédio, 3 andares para baixo. Gente, não, você tá brincando, Guilherme, fala sério. Que do caralho essa história? Então, para poder ter acesso à internet no primeiro dia. Que legal! Então, enfim, e pensar que isso foi 20 anos atrás, né? Quer dizer, a gente não está falando de 100 anos, né? Na época da TV preto e branco. A gente está falando em exatamente 20 anos atrás. Eu lembro que eu conversei com o Cláudio Gora, que é da Local Web, e ele conta uma história parecida. Na hora que eles começaram a hospedar sites, acho que o pai dele, o Michel, virou e falou assim, quando que nós vamos ter 100 mil clientes? Né? Aí eu falei, nossa, imagina 100 mil clientes, nunca, né? Claro. E o louco naquela história que você tinha que, né, o Local Web passou por isso também, quer dizer, a gente veio um pouco antes e tinha aquela história de comprar servidor. Né? Então, eu me lembro da gente com um 486, né? Com um servidor e tudo mais. A gente não tinha dinheiro, claro, eram 3 sócios, não tinha dinheiro para comprar, né, Sun Spark Station. A gente usava isso na faculdade, mas não tinha dinheiro, né? Então, compramos PC, usamos Linux, era a primeira versão do Linux 0.9 na época, ela estava em beta, bugs pra caramba, crash todo dia. Eu tinha que às 3 da manhã ir lá na empresa para resetar o servidor, porque tinha parado de funcionar. Não acredito, que surreal. O Linux Beta, eu não sabia que o Linux tinha uma versão beta. Uma das primeiras versões, né? Foi a versão 0.9, antes da primeira versão oficial, e tinha um bug lá com os modems e tudo mais, e ele, em determinadas condições, né, congelava o servidor. E é claro, tipo, a gente estava fora do ar. Né? Então, os patetas tinham que ir lá para apertar o botão de reset e voltar a funcionar. Isso faz lembrar a história do Fernando Mota, do Bradesco, que também lá nos primórdios tinha um site do Bradesco que caía todo dia na mesma hora. Eles foram ver a faxineira que tirava para ligar o aspirador. Gênio. Pois é. Mas então foi isso, quer dizer, vindo de startup antes, né, e depois disso saí de plugin e fui para uma outra startup, aí já na época da bolha, anos 99, 2000, numa história de tipo, poxa, eu nunca tive um grande time e tudo mais, né? Queria ir para São Paulo, né? Fui para São Paulo para criar o que veio a ser a Gratizum, que era uma parceria, né, com o Star Media. Então, isso, cara, foi quando eu te conheci, o Bicudo me chamou para trabalhar no Gratizum e você estava lá. Exatamente. Então, a história da Gratizum foi engraçada porque eu tenho um grande amigo meu, Eduardo Baldini, e a gente, enfim, churrasco de fim de semana, de gaúcho, domingo e tudo mais, vamos falar, ele tinha recém-vindo, né, de Berkeley, da Califórnia, morava muitos tempos nos Estados Unidos, e a gente falando da história de vamos criar uma empresa, e, né, está acontecendo lá fora, em Silicon Valley, etc. Pô, cara, eu sei, ele vinha de marketing, eu venho de tecnologia, eu sei dar acesso à internet. Né? Ele disse, eu sei marketing, database marketing, personalização, etc. Disse, pô, vamos fazer uma empresa de dar acesso gratuito, a gente coleta os dados de usuário, a gente, né, ganha em advertising, etc. Enfim, a proposta era super visionária, eu lembro, os anúncios já eram... Isso era 99, né? Quer dizer, não existia um modelo de acesso gratuito ainda. Né? E fizemos um plano de negócios, batemos na porta de investidor, falamos com o Bank Boston, falamos com o GP, né? E etc. O GP nos olhou e disse, não, bobagem, esse negócio de internet gratuita nunca vai dar certo. Né? Sério, cara? Isso era dezembro, né? Novembro, dezembro. E aí os cretinos, claro, que um mês depois lançam, né, IG, com toda a fanfarra, com o Nizam. Olha, é verdade, Nizangonais. E aí depois eles nos ligaram, inclusive, tipo, vocês querem trabalhar aqui, né? E tudo mais. Eu disse, não, agora a gente já fechou. A gente fechou na época com o Chase, que tinha um plano de negócios igual, junto com o Star Media. O Star Media era um dos investidores, né, com o Fernando Espuelas e tudo mais. Tá, eu lembro dessa fase. Foi assim que surgiu o Gratizum, e o modelo era esse, era dar acesso gratuito, era comprar centenas de linhas telefônicas e modems e servidores de e-mail, e, enfim, dar acesso gratuito. Então, a conta era uma conta bárbara, né, que obviamente era bancada por investidores,
com um plano de que em algum momento você vai conseguir ter massa crítica suficiente para poder vender advertising para pagar essa conta, né? Você sabe que isso demora alguns anos para você conseguir fechar essa conta. Jura, Sandra? Que engraçado. A gente gastou um ano, gastamos 34 milhões de dólares para... Nossa Senhora! Que provar que o modelo, enfim, não era exatamente esse, que era difícil de conseguir justificar. Uau! O crash de Nasdaq nessa época, né? Em 2000, na verdade. A gente pegou 2000, abril de 2000, quando a Nasdaq caiu. Eu me lembro que tinha uma reunião com o Spuelas no dia seguinte, e ele dizendo, não se preocupem com dinheiro, porque, enfim, a gente está bem capitalizado, etc e tal. Aí ele parou por um minuto, isso era 15 de abril. Né? Um dia depois, ele parou por um minuto e disse, deixa eu reformular essa frase. Preocupem-se sim com dinheiro, porque ontem, né, a Star Media, na época, valia 2 bilhões de dólares, né, na Nasdaq. No dia seguinte, ela tinha caído 50%. Né? O nosso valuation, de ontem para hoje, caiu metade. Meu Deus. Então, a gente acha que vai melhorar, mas, enfim, né? A perna não foi daí lomba abaixo, né? Não teve melhora nenhuma. Mas foi isso. E aí o Edu veio para ser o nosso cara de marketing no Brasil. E foi aí que a gente se conheceu, que a gente está procurando alguém de usabilidade e marketing, estratégia digital, e ele disse, eu tenho o cara ideal para isso. E naquela época que a gente então se conheceu. Porque na verdade ninguém sabia nada, essa que era a grande questão. Quando ninguém sabia nada, era um caolho, era rei. Não, mas você era rei, né? Ninguém sabia nada. Estávamos todos aprendendo, ainda mais em marketing, né? E usabilidade, e como esse negócio de consumidor e usuário funciona. Então, todo mundo tateando, né? Uma coisa que é interessante, que tem a ver com o teu passado de Wunderman, eu tinha passado antes pela UMAP, para mim o mundo de advertising era uma absoluta novidade, até hoje mas aí na sequência eu fui parar na Wunderman, e acho que a grande escola foi a Wunderman, porque aí quando você começa a pegar o paradigma, o modelo mental de você pensar em segmentação, em mensuração, em database marketing, o Diabo 4, cara, isso já fazia parte do marketing direto. A hora que a gente viu, juntou com o digital, você viu que o match era super forte. Então, a minha grande escola foi o Wunderman. E, na verdade, a internet demorou para finalmente traduzir, eu acho que, né, de uma maneira viável, aquilo que já era a base do marketing direto lá atrás. Não, e era exatamente isso. Me lembro da gente tentando entender, enfim, coisas básicas, né? Do tipo, por que a gente perde o usuário nessa página? Por que o usuário se cadastra e vai até metade do formulário e não termina? Né? E o usuário, quando começa então, a usar, qual é o comportamento do usuário em cima de diferentes sites? Você tem razão, essa coisa de usabilidade, na época eu já estava mexendo, já fazia uns testes com usuários reais, tá? Eu lembro disso. Acho que você estava na Fera, pode ser? Não, nessa época eu estava na agência Clique, Estava na Clique com o Abel. Que, aliás, eu vou conversar com o Abel hoje à tarde. Por um instante. Que legal, que legal. O Abel, falando com os gaúchos, não era? Eu lembro que você ia para Porto Alegre, né? Todo mês, ou alguma coisa assim. Isso, nossa, foi aquele projeto era um projeto da RBS, que se chamava Clique RBS. Clique RBS, claro. Era uma coisa absolutamente megalomaníaca, dinheiro infinito, servidores da Sun chegando assim pelo correio. Era uma coisa insana, eu ficava lá praticamente 5 dias por semana, mas foi uma experiência bárbara, adorei, adoro Porto Alegre, adoro, eu gosto muito de lá. Lembro da gente tentando te contratar, e, enfim, você super bem e tudo mais. Eu disse, poxa, mas a gente precisa de alguém como o René para poder tocar o nosso marketing. Bom tempo que alguém precisava de alguém como eu, agora ninguém precisa, cara, não precisa nenhum. Mas foi isso, e aí a história de quando eu entrei em Wunderman, quer dizer, nunca imaginei que ia ficar, enfim, quase 15 anos, né? Vindo de startup e criando empreendimentos, etc. Pois é, cara, uma mudança e tanto. Mas acho que o Wunderman estava num momento bacana, que não era o Wunderman, era Empiric, vinha naquele... Nossa, foi o tempo da Empiric, você entrou na Empiric. Empiric, era aquele momento de crise de identidade, quem somos, qual é o nosso futuro, para onde é que a gente vai... E queríamos ser uma empresa de consultoria, não é marketing, mas tem um pouco dessa história de tecnologia e tudo mais. Foram os meus primeiros dias, ainda com a Adri, muito em data, analytics, toda a história de montar programas de CRM para consumidores, muita história de one-on-one, que eu acho que faz todo sentido
né, de conhecer consumidor, entender, né, quais são os drivers, trabalhar campanhas para poder, enfim, mudar o comportamento, e que veio a ser a base de digital, né? Quer dizer, o que a gente faz hoje tem muito aí do que Lester fazia nos anos 70. É o que eu te digo, é exatamente isso. Agora que a gente está conseguindo mostrar, né, ao que veio a internet mesmo. Né? E eu me lembro de 95 a 2000, da gente falando... A Plugin sempre foi um provedor muito corporativo, né? Então foi muito essa história de hospedagem, página, né? Vamos desenvolver soluções corporativas, desenvolvimento. Então a gente trabalhava muito nessa história de convencer consumidor, convencer o nosso cliente, né, de que o consumidor vai migrar para online, vai fazer suas transações, você pode coletar os dados, você vai aprender muito mais do que em canais offline. E a gente, enfim, demorou talvez um pouco mais do que eu esperava na época, mas a gente está lá, né? Quer dizer, você hoje sabe exatamente o que o cara está fazendo nesse instante. Aqui conversando, tem 4, 5 cookie trackers aí nos monitorando e sabendo que a gente está num hangout e acabamos de vir dessa outro site e vai vender algum tipo de produto. E o Google Now sabe onde eu estacionei o carro, ele sabe a hora que eu vou ter que sair para conversar com a Bel, é isso aí. E eu acho que o Wunderman tem um pouco disso de data, né, de marketing direto e tudo mais, que acabou sendo a... Mas, enfim, né, os 15 anos foram divertidos, ou 14,5 foram divertidos, porque acabei passando por um bocado de coisa, né? Brasil, lembra na nossa época, claro. Nokia, depois toda a estrutura da conta de Nokia, com o Craig, todos os, né, o time por lá, um pouco mais para frente, América Latina. Depois acabei indo para Miami, passei 5 anos em Miami. Você ficou 5 anos em Miami? Uau! 5 anos em Miami. Passei 5 anos. E Miami era um pouco mais, né, advertising, porque era mais Y&R do que o Wunderman. Então tinha aquela história de transformar a agência numa agência muito mais digital. E eu costumava brincar que o meu papel é não ter um papel. Porque no momento que existe uma pessoa de digital, significa que a agência como um todo não é. A agência como um todo tem um problema estrutural. Então, consegui me demitir aí 5 anos depois, no sentido de, eu acho que agora a agência está num momento onde não precisa mais de uma muleta, não precisa mais de alguém que seja o digital strategist e o cara de tecnologia e o cara que implementa, etc. E eu estava pronto para um próximo passo e foi aí a minha história em mudar para Atlanta. Você foi para Atlanta, eu tinha esquecido disso. Então, eu sigo indo para norte, né? Então, eu costumo brincar que Canadá vai ser meu próximo passo e me aposento para o norte. Com Papai Noel, né? Você vai ajudar Papai Noel. Exato. Mas passei 1 ano em Atlanta liderando a conta de Coca-Cola. Uau! Globalmente. Então, passei 1 ano dentro do escritório da Coca, né, do headquarter deles lá. Caramba, eu só conheço o museu da Coca-Cola. Eu fui num daqueles eventos da Microsoft, que é o MGX, e aí um dos passeios obrigatórios é no museu da Coca-Cola. É quente pra caramba, Atlanta, é um inferno aquilo. É inferno. No dia que eu cheguei lá, me mudei com mala e tudo, e estava fazendo 40 graus. Putz! Caramba, tipo, posso voltar? E tudo bem, Miami também é úmido pra caramba, e é quente, etc., mas pelo menos, né, tem praia, o clima não é tão... E outra coisa que eu lembro quando eu cheguei em Atlanta, você pega o táxi, você não entende nada do que o cara fala, porque eles têm um sotaque muito singular. Não, foi exatamente isso. E a minha primeira experiência foi, poxa, eu cheguei no auge do verão, né, em julho, agosto. Poxa, posso voltar, mas enfim, foi uma experiência bacana, porque trabalhar com Coca-Cola foi uma coisa meio única, de entender como é que eles pensam. É uma empresa extremamente complexa, todo mundo pensa em, mas eles fazem campanhas lindas em YouTube, etc. Mas para conseguir chegar lá, tem um bocado de esforço e é uma companhia complexa do ponto de vista político, porque todo mundo tem uma opinião sobre tudo, então você conseguir vender qualquer projeto demora um bocado de tempo, mas enfim, aprendi um bocado, foi uma experiência bacana. E aí depois 1 ano depois me mudei para Nova York, que tem muito mais a minha cara de tecnologia, operações, né? Que legal. O que você fazia em Nova York, cara? E fazer acontecer. O que você fazia mais em Nova York? Nova York, a minha responsabilidade era por operações, então todo time de gestão de projetos, todo time de implementação, trabalhando com os clientes, enfim, desenvolvendo projetos e tudo mais. E também de tecnologia. Então, time de tecnologia, tanto em Nova York quanto a gente tem uma operação grande em Buenos Aires, reportavam para mim. Então,
Olha que legal. A Uninária era um dos principais clientes, né? Então era bacana, porque dava para viajar um bocado aí entre Chicago e Buenos Aires. Duas cidades, né? Duas cidades lindas. Chicago é lindo. No verão, né? Verão de Maravilha. Eu nunca fui no verão, eu fui para lá só no inverno, quase morri 2 vezes, mas é bonito mesmo assim, tá? O inverno, a gente vai, a gente tem reuniões, ou tinha reuniões com o time de United frequente, e inverno é brutal, né? E Nova York já é ruim, a gente sabe que inverno aqui não é nada confortável, mas cara, mas especial. Sabe que na categoria Survivor, né, porque cara, você é um super Survivor, cara, nesse meio tempo, porque eu lembro, a última vez que a gente trabalhou junto, tipo, o projeto da Nokia, era mais projeto do que mídia propriamente dito. Mídia era uma parte, sei lá, trivial do trabalho, né? Você tinha todo aquele lance da presença online da Nokia e tal. Que aí, aí devagarinho, começou a migrar mais para mídia. Aí nessa hora já não estava mais em agência. Quando começou a virar mais mídia, eu já tinha virado, sei lá, Yahoo, Microsoft, sei lá. E aí, como é que se lidou com essa mudança? Porque aí vai para mídia, para social media, é outro planeta. Como é que se lidou, cara? Eu acho que a história de mídia como um todo, quer dizer, a Wonderman veio de dados, né? A gente via daquela história de ter dados e usar dados para personalizar a comunicação e tudo mais. Mídia tomou esse espaço, né? Quer dizer, agências de mídia hoje são as detentoras do consumidor, do comportamento do usuário, o que você está fazendo. É verdade. E eu acho que uma das coisas que me serviu bastante é o modelo do Brasil de mídia integrado com agência de criação. Tem várias vantagens e desvantagens. Tá? Sim. Mas eu acho que o modelo é mais saudável. Você tem um pensamento mais integrado. Aqui nos Estados Unidos, o modelo é absolutamente separado. Você tem agência de criação, você tem agência de mídia. E, às vezes, elas são de grupos diferentes. Você tem uma agência de criação da WPP, você tem uma agência de mídia, enfim, Omnicom. E os dois não necessariamente se falam. Então não tem sinergia. Sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Que engraçado. Eu sempre pensei em meter o pau nessa história que a gente aqui vê, essa dependência toda, mas você tem razão, tem uma sinergia aí. Não, eu acho que o modelo do Brasil, enfim, eu tenho as minhas ressalvas e as minhas críticas ao modelo do Brasil também, mas acho que essa sinergia entre os times de criação e planejamento, estratégia e mídia é praticamente única, não tem no resto do mundo. Nos Estados Unidos você tem grandes holdings de comunicação, de mídia, e aí você tem uma briga entre eles, onde você recebe um plano de mídia, que a agência de criação olha e diz, isso não faz o menor sentido, estratégico, e a gente tem outras ideias, mas enfim, você por interesses políticos, ou por falta de alinhamento, ou por uma questão de timing, acaba seguindo aí com coisas que são meio tortas. Isso está mudando, porque agora conteúdo passa a ser muito importante. Então, o papel de mídia, obviamente que continua sendo importante, mas o conteúdo que geralmente está com uma empresa de criação ou com alguém que está fazendo trabalho de sponsorship, de trabalhar com celebridade, de trazer aí parcerias, acaba dando um papel mais forte. Então, não é só o banner de 300 por 250 que vai entrar na home do wall nesse fim de semana. O 12K, se não tiver 12K, bate o golpe. Enfim, acho que a gente está um pouco além dessa história e o papo é muito mais sobre o que conteúdo você vai estar utilizando, e obviamente que tem todo o crescimento de programmatic, que é o que eu vou estar trabalhando no Google, enfim, de usar dados do conhecimento do usuário para poder... é a tua cara, a história de programmatic é a tua cara, nossa senhora. Não, e eu acho que tem tudo a ver com essa história, de essa bagagem de one-on-one, data analytics, que o Wonderman sempre teve. Claro. Acho que é o nosso sonho, nos anos 70, de tipo, se eu conseguisse saber tudo sobre o comportamento desse consumidor, buenas, guess what? A gente sabe agora, Mas é como se o teu sonho da Gratizum lá atrás, porque eu me lembro vagamente na Gratizum, você tinha um discador, o discador tinha uma barra, essa barra, na verdade, ficava monitorando o que eu estava navegando, e conforme ela tivesse lá, eu entrei no site da Ford, aí a Chrysler falou, putz, toda vez que alguém entra no site da Ford, mostra um banner da Chrysler. Era assim que funcionava, não era? Era exatamente assim. Boa memória. Era funcionário, cara, demorou 15 anos só. Era o discador Gratizum. E o discador Gratizum era justamente um dial-up, ele estabelecia a tua conexão, e aí ele consumia um pedaço do teu real estate, do teu monitor,
onde a gente usava para poder te bombardear com, né, comunicação e banners, etc. Mas ele também monitorava, obviamente, que o usuário consentia com isso, era uma troca, eu te dou acesso gratuito, mas você me deixa, né, monitorar o que você está fazendo. E a gente tinha uma base de dados gigante com absolutamente todas as URLs que você pode imaginar. Que interessante. E aí você fala de mining, de poder identificar, né, padrões de conhecimento, de forma anônima, obviamente. Eu não queria saber se o René estava acessando esse site, né, e deveria ou não, mas, enfim, qual era o tipo de preferências que você tinha para que eu pudesse personalizar o teu banner. O que é programático hoje? Hoje a gente faz isso com cookie. Né? Não precisa estar gratuito na internet, né? Não, cara, você sabe que é uma coisa que é muito impressionante, assim, que eu tiro o chapéu para você, tiro o chapéu por inúmeras razões, mas uma delas é que você, que veio de um background tão técnico, eu acho que você absorveu toda a parte de marketing direto. Cara, na verdade, você estava... Para mim, você sabia mais que praticamente todo mundo ali. Você podia dar aula dessa história toda, da parte de estratégia de marketing e tudo mais, porque, cara, você conseguiu absorver isso super bem. Impressionante. O que é engraçado você mencionar, porque eu, durante 15 anos, me sinto assim até hoje, eu continuo me achando um impostor. Eu sento na sala de reunião e vejo aquelas pessoas, né, enfim, discutindo a estratégia, o plano, etc. Enfim, eu nunca tive medo de dizer o que eu acho, dizer o que eu penso, enfim, querer defender minha opinião e tudo mais, mas sempre com humildade, sempre no tipo, eu não vim dessa bagagem, eu nunca entendi esse negócio, então... Olha, sabe, isso, na verdade, isso para mim é a marca, sabe, de grandes pessoas. E acho que toda pessoa que eu conheço, que é brilhante, que é humilde, tem essa história. Cara, eu acho que eu não sei tudo o que eu preciso, eu acho que esse medo do impostor. Acho que uma vez eu vi o Neil Gaiman, que é um cara que eu adoro, que escreve, é um escritor, o Neil Gaiman, ele falando uma coisa parecida, é essa perpétua sensação de que, cara, eu sei menos do que as pessoas imaginam, mas isso é sinal de honestidade, cara. E metade é verdade, tipo, não é só impressão, é verdade, eu sei menos mesmo, então... Mas, enfim, a questão de aí, né, você usar isso, você pode usar isso de uma forma negativa, do tipo, vou me retrair, ou você pode usar de uma forma positiva, do tipo, vou correr, tentar aprender, vou estudar, vou ler, etc. Né? Bom gaúcho, é um bom gaúcho, é bold. Mas, enfim, mas a história de... E, obviamente, que vindo de bagagem, né, técnica... Era engenheiro e fui programador desde pequeno, assembly, né, computador. Você é o cara mais geek que eu conheço. Eu nunca vi alguém, assim, sem falar na história de maker, etc e tal, eu nunca vi alguém tão geek quanto você, nunca. Você nunca perdeu isso, né? Se você quiser falar de Arduinos e Raspberry Pis, né? Cara, você é uma figura. Então, enfim, sempre gostei disso, né, e gosto de passar meu tempo. Meu fim de semana preferido é ficar em casa... programando ou fazendo alguma coisa com eletrônico, etc. Cara, você é o geek, assim, geek vídeo ilustração. Você tinha que ser tombado. Mas vindo dessa história, tipo, muitas vezes e isso de alguma forma ajudou em discussões de web, projetos e etc, porque você olha com outros olhos. Enquanto todo mundo está vindo de um lado, né, tipo, o consumidor, a experiência, não sei mais o quê, eu venho com a minha, mas espera aí só um pouquinho, né, mais square e quadrado e etc. Como é que a gente implementa esse negócio? Né? E vai fazer sentido, né, se eu fosse usuário, eu não vejo que isso vai ser, né, appealing para mim. Mas sabe que tem uma coisa que é curiosa, que acho que o tempo também, de alguma maneira, ajudou, porque agora eu vejo que essa mentalidade, como está tudo muito mais suportado por dados, que a coisa ficou tudo muito mais racional, essa abordagem mais racional, acho que agora ela é vitoriosa. Eu lembro que no começo, ainda mais que a gente trabalhava na One, o marketing direto sempre foi o patinho feio, né? Porque quem vai para Cannes e tal é o Nizanguanais, é advertising, a gente era aquele povo chato, né, que queria ficar fazendo continha de número e tal. Mas com o tempo, cara, esse modelo mais engenheirístico está preponderando. Claro. E eu acho que teve, né, com o crescimento aí de startups nesses, enfim, talvez aí últimos 5, 10 anos, dessa fusão, de não é um lado... criativo, né? Não é o lado esquerdo, o lado direito do cérebro, é, né, a fusão desses dois em projetos que são... Então, acho que engenheiros viraram mais, né, marketing, tem que entender de vendas, tem que entender de comunicação, tem que entender de gestão de pessoas, tem que... Né, aquele estereótipo do engenheiro que passa... Né, 24 horas por dia, você bota comida embaixo da porta e... Né, que passa por debaixo do batente, assim. Não funciona, não existe mais. Né, ou, enfim, vai ficar limitado a uma posição mais júnior de programação. Né, e da mesma forma, eu acho que o lado tipo, não, mas a ideia é o que vale, a criação é o que vale.
Não, meu amigo, você precisa entender muito de tecnologia. Muitas vezes a ideia vem do desenvolvedor, vem da fusão de novas tecnologias, novos devices, novos gadgets. Né? Com você. A Susana Applebaum, que também está numa posição maravilhosa no Google de Nova York, ela contou que acho que uma linha super de vanguarda lá é a relação entre Big Data e Storytelling. Eu achei isso tão legal, achei tão legal a história. A Susana vai estar, enfim, minha agora futura colega de novo. Que legal! De novo, você trabalhou com a Susana? Eu não cheguei a trabalhar com a Susana, nossos caminhos se cruzaram, né, ao longo dos anos, mas enfim, e agora me reconectei nesses últimos anos aqui em Nova York. Mas ela está no Zoom, né, que é justamente a agência do Google para advertisers, né? Então, trabalhando em projetos especiais, enfim, estão fazendo um trabalho magnífico. Vão estar no mesmo prédio agora. Não, cara, o que deve ser fantástico, agora o tempo que eu trabalhei em empresas de plataforma, tem uma coisa que é muito legal, que você está sempre vendo o que vai acontecer dali a não sei quantos anos, né? Porque você vai entrar dentro do laboratório de Dexter, né? E aí eu lembro quando eu saí e você volta para o mercado, você fica com aquela sensação, cara, agora eu estou no mesmo patamar que todo mundo, eu vou ter que esperar sair sei lá onde, na Wired, né? E agora você está indo para o laboratório de Dexter, cara, agora eles vão abrir para você assim, né? Assim, o que está acontecendo, isso deve ser muito legal. Claro. Enfim, tem uma série, eu conheci algumas pessoas lá, e um time, né, absolutamente especial, e obviamente que muito da história de data e mídia, e, enfim, se você olha a história de DoubleClick, quando o Google comprou, 10 anos atrás, mais um pouco, e tudo que eles estão criando nesse espaço aí de programmatic, né, e de integração de plataformas entre, né, search, advertising, display media, então tem um bocado de coisa, né, bacana acontecendo. Então, enfim, estou curioso e super excited com os próximos anos. Estou super orgulhoso, assim, proud of you mesmo. Estou muito feliz de você estar onde você está, cara. É a tua cara, assim. É a tua cara. É lógico que eu fico com dó da Wonderman por perder você, porque eu tenho muito carinho pela Wonderman também. Mas se bem que eu fico pensando hoje qual é o futuro das agências, isso é uma outra questão, mas eu fico super feliz de você ir, tipo, Jonas na barriga da baleia, assim, sabe aquela coisa? Agora você realmente, né, tá onde você devia estar. Fico feliz pra cacete, muito legal. Cara, acho que tem um fit aí super bacana. Mas acho que a agência, você falou em futuro de agências, acho que vai continuar, não sei, eu tenho na minha visão sobre o Wonderman especificamente, que acho que passa num momento super especial, novo CEO global, né, veio de WPP Digital, acho que está num momento aí super de transformação, mas muito bem posicionado, então estou bastante otimista aí com os... Você jogou um pouco, não, porque na verdade, mesmo no Brasil, a história da Wonderman no Brasil, que o Bicudo fez, é exemplar desde sempre. A hora que ele comprou a Lully da Cláudia Bata e reforçou, e ele começou a ir para o digital, assim, realmente true, né? Não para fazer... As outras agências faziam de conta, mas... Tanto é que hoje, provavelmente, uma boa parte da receita, etc., deve estar vindo de digital. Então, a integração que a Wonderman, pelo menos no Brasil, fez de digital, eu acho que foi, para o mercado, um belo exemplo. Sem dúvida. Imagino que seja 100% talvez da receita hoje, né? Hoje umas agências líderes em digital. Mas, enfim, acho que tem... Direta antes, né? Cara, a Wonder não fazia mala direta, e agora é 100% mala direta. Eu me lembro de, né, extrair base de dados para a gente mandar mala direta para, né, consumidor, para vender carro forte, para vender exatamente. Celular, IBM, enfim. Tem uma... Mas isso é bacana. Acho que essa história, né, ajudou como um todo a se reposicionar em digital. E o Edu no Brasil fez um trabalho belíssimo, né? Tive orgulho, nós tivemos orgulho de participar em alguns anos, e, enfim, de estar sempre à frente, de estar um passo à frente, de desenvolver o departamento de mídia, de, né, abraçar a tecnologia, né, de trabalhar em criação, primeiro com o Eco, que fez um trabalho belíssimo na época de Nokia, hoje está fazendo um trabalho belíssimo em África, e mais recentemente com o Paulo Sana, né, com todo o time que foi montado lá, Jatene antes, né, com a Abdala, com a Lê, quer dizer, tem todo um time aí, uma história de criação muito bacana, e eu acho que é isso, acho que agências no futuro vão continuar, se forem espertas, se forem, né, estiverem pensando para frente e não no presente, acho que elas vão continuar apostando em conteúdo, elas vão continuar apostando em mídia, pelo menos aquelas que podem. No Brasil é muito mais fácil, aqui é um pouco mais complicado, porque, né, você não deve trabalhar em mídia se você tem alguém no teu grupo que já faz isso. Mas
acho que a agência vai continuar, assim, tendo um papel importante. A gente discute muito isso de futuro de mídia, futuro de agências de criação aqui. Acho que sim, acho que elas vão continuar tendo um papel relevante. Né? E sim, vai ser, né, exige um skill diferente. Você tem Googles e Facebooks e Twitters, etc., discutindo não só com a agência, eles estão falando com o teu cliente direto. Exatamente, é isso aí. E você traz uma Suzana Applebaum, você traz gente que, né... Exatamente, para testar ideias, que, amigo, se você não for, né, não tiver os seus... Né, a tua casa em ordem, a tua capacidade de ser, né, inovador, e, enfim, e conectar com diferentes tecnologias, etc., você vai ficar para trás. Né? É isso aí, isso aí. Mas o que a gente tem visto também nesses últimos anos é o surgimento de design de produto como marketing. Né? Então tem toda uma história muito forte de product design, muitas vezes eu não preciso fazer marketing, mas eu faço com que o serviço, acho que Nike Plus foi aí o nosso, né, poster boy aí, poster child algum tempo atrás. Já morreu, mas... O tempo que eu passei na Cubo também foi muito... Assim, eu fui para lá justamente porque eu estava fascinado com isso, porque a Cubo se permitia a liberdade, inclusive, de criar produtos novos, criar novo sabor de chiclete, novo sabor de salgadinho, mexer na embalagem, mexer no ponto de venda, tal. Eu acho que é isso, eu acho que tem uma história de que agências vão ter que se repensar, se reciclar, porque não estão preparadas para isso, elas estão preparadas muito em cima de comunicação, campanha, marketing, marca, né, conteúdo, que eu acho que tem um papel importante, mas vai além disso. Né, vai além de... Mas sabe o que acontece também, que é uma coisa curiosa? Outro dia o Michel publicou um vídeo lá do ano 2000, de todo mundo falando bobagem no ano 2000, lá atrás, e a gente super sonhador e tal. Mas acontece que, enquanto o jeito tradicional for muito mais lucrativo, é lógico que está começando a mudar, né? Mas recentemente eu conheci com um colega aí que ele assumiu a parte digital de uma agência, essa parte digital respondia por, sei lá, 3% do faturamento, e ele conseguiu levar isso para, sei lá, 15% do faturamento, que fala, pô, parabéns, que legal. Aí o cara rodou, por quê? Se você aumenta o faturamento numa área que a lucratividade é menor, porque a lucratividade é menor, o cara rodou porque fez o trabalho direito. Então, enquanto a conta for essa, né, enquanto for muito mais lucrativo você mastigar o chiclete velho, é complicado, né? Pois é, mas é uma estupidez, né? É uma estupidez esse modelo. Isso é um modelo promovido por gente sem visão nenhuma. E aí esse o crédito aí do Bicudo, do Edu, é justamente de dizer, não, peraí, eu estou apontando, estou indo para o futuro, eu não estou indo para o presente, não estou otimizando a minha operação para o amanhã, né, para essa semana, para esse quarto, para esse ano. Estou otimizando a minha operação porque vai acontecer 2, 3 anos na frente. Sabe que você tocou num ponto engraçado? Porque a gente, né, sempre falou, não, a tecnologia é muito rápido, o digital é muito rápido e tal, mas, na verdade, pense em quanto tempo, né, e quanta resiliência sua e de todo mundo foi necessário para a gente chegar onde a gente chegou. Né? Então, não é que foi instantâneo digital em 6... Não é 6 meses, 15 anos depois, a gente está começando a ver a conta fechar. Né? Então, não é tão rápido assim. Não, e eu acho que a história não é um zero-sum game. Não é uma história de eu preciso perder de um lado para poder ganhar do outro. Né? Você pode ter os dois. Você pode ter a tua área de maior lucratividade, o teu... Né, aí o teu trabalho de mídia, que você tem comissão, e você tem a tua criação, e você faz os teus spots de TV, etc. E você pode estar se preparando para, né, um tipo de trabalho diferente. Acho que algumas agências fazem isso, né, tem um balanço mais bacana. Outros são mais, enfim, confortáveis nessa zona de conforto, tipo, não, eu estou bem, não preciso mudar, né, não está quebrado, por que consertar, né? Isso. Então, o futuro dirá, né, se você não vai ser um daqueles... Innovators Dilemma, né? A história de você tem um modelo de negócio, você tem um cash cow, você tem aí um modelo que é muito lucrativo agora. Vamos ver o que vai acontecer com esse modelo daqui a 3, 4, 5 anos. Que nem aqueles japoneses que até hoje estão lá em alguma ilha achando que a guerra não acabou, né? Exatamente. Gui, olha, super boa sorte nessa fase nova, cara. Estou torcendo por você. Você vai estar trabalhando com gente que eu adoro.
Olha, inveja branca mesmo, muito legal, estou muito feliz, espero que a Cláudia esteja feliz com a mudança também, muito legal. Aliás, puta, que legal que a gente conseguiu se ver recentemente, né, lá na casa da Tati, foi muito legal. Exato, outra da velha guarda também, né? Nossa, eu tentei, aliás, uma curiosidade, eu chamei vários, o critério de escolha aqui foi absolutamente pessoal, eu sei que eu fui injusto por não chamar N pessoas, mas algumas pessoas simplesmente não conseguiram responder a tempo, e eu vou encerrar isso aqui. Está encerrando, você é um dos últimos. Tem você, mas o Abel, e sabe com quem que eu vou encerrar? Quem? Bicudo, ele topou. Ah, que legal, ele que veio em vários dos... Então, aí também você, o Abel Reis, o André Passamani, que é um querido, também é uma puta história legal, e o Bicudo. Aí eu vou encerrar essa história. Eu acho que não vai dar tempo de falar com a Tati, é uma pena. Que legal, mas que bom. Que bom que você vai falar com o Edu. Acho que o Edu também, né, acabou tocando várias das nossas, né, histórias profissionais ao longo desses anos. O cara está empurrando o mega piano há décadas. O cara tem uma resiliência extraordinária também. O Edu tem quase 20 anos agora de Wonderman, né? Se contar ali as 2 passagens dele. É isso aí. Isso. Keep calm and carry on, né? Eu me lembro do Edu quando a gente estava em Gratizum, a gente estava numa salinha, ainda era chamado, não me lembro, a gente tinha um codinome, não era Gratizum ainda, não podia falar o nome. E aí ele estava sendo entrevistado e tudo mais, e a gente estava procurando por alguém para ser marketing e country manager da Gratizum no Brasil, eu desenvolvia produto. E aí ele veio para mim e disse, então, tia, você né, ajudou a montar a ideia, esse negócio vai dar certo mesmo, cara? Eu disse, Edu, tipo, é a tua oportunidade de estar na capa da Exame, né, daqui a um ano, com o futuro da internet, né, no Brasil. Né? Você quer continuar na tua agência, fazendo marketing e campanhazinha, ou você quer vir aqui com a gente para escrever a história, né? Obrigado, ambos. Obrigado por ter trazido esse cara para esse mundo, então. Não fomos capa da Exame, muito pelo contrário. Eu até hoje ainda temos as nossas pendências da época de Gratizum Intermídia. Cara, adorei, cara. Que legal conversar contigo. Que bom que você pôde contar a tua história. O timing é perfeito. O fato de você ter anunciado hoje que você vai para o Google, olha, é uma honra conseguir falar com você. E hoje, exatamente 14 anos e 6 meses. Então, puta, que legal! Fecha exatamente aquele ciclo. Muito bem. Gui, puta, saudade de você. Torço para você pra caramba. Espero que a gente consiga trabalhar de novo em algum momento. E olha, puta abraço. Obrigado pela conversa. Foi super boa. Obrigado por você promover aí tantos momentos bacanas com o Guia dos Perplexos. Acho que os perplexos estamos todos. Eu continuo tão perplexo hoje quanto estava aí há 20 anos atrás. Então, obrigado você por trazer tanta gente querida, tanta gente bacana para contar as diferentes histórias. Falou, irmãozão. Um grande abraço, brother. Tchau, abraço. Obrigado. Imagina.